Crônica, a meretriz ou garota de programa e o centro de BH. O centro da cidade era, e para muitos ainda é, sobretudo, um lugar de prazer. Do prazer, instintivo e carnal, considerado um escândalo aos olhos dos castos e moralistas. Questões ligadas a esse território sempre foram e ainda são marginalizadas, como se ele não fizesse parte da cultura da cidade. O fato é que o sexo sempre foi e é grande fonte de prazer, negócio de enorme rentabilidade, ato essencial para a procriação e o crescimento da espécie. Tenho um amigo que era, e ainda é, apreciador das chamadas tias. Ele gostava tanto das meretrizes que posso chamá-lo de putólogo ou fudólogo. Ele era um estudioso da sexualidade. Nunca gostou de faculdade. É mestre sem diploma na disciplina. Daqueles caras que aprendem sozinhos na vida, na prática. Conhecedor de sua disciplina com profundidade. Sabia de olhos fechados onde se localizava cada rendeivos, casarão, pardieiro, casario, apartamento, pracinha, encosta de rua e canto em que laborava uma boa meretriz. Para ele, os circuitos das putinhas deveriam ser sinalizados como pontos turísticos. O roteiro que descreveria passava pela Guaicurus, Santos Dumont, Rio de Janeiro, Espírito Santo, pelo entorno da rodoviária, pelos lados da Lagoinha, Bonfim, Paquequer, Praça Raul Soares, Olegário Maciel, Alto da Afonso Pena. Ele dizia que esse traçado merecia ser tombado como patrimônio imaterial. Só quem viveu nas décadas de 60 e 70 sabe desse tempo, movimento do prazer e do faturamento. A indústria do sexo nessa época era atividade diária, um frenesi de prazer permanente. Meu amigo está convencido de que as profissionais do sexo deveriam receber um título, diploma ou certificado de prestação de serviço público e também um ato de celebração, uma espécie de Dia da Meretriz ou Dia da Puta, Dia da Profissional do Sexo, Dia da Garota de Programa. Certamente seria motivo de muita gritaria e escândalo por parte dos moralistas, hipócritas e carolas. Todos iriam se queixar com o pastor, o bispo, o deputado, o juiz, prefeito, governador e até com o presidente. Escreva essas impressões para lembrar um tempo e um modo de ser cultural, longe de querer envergonhar a sociedade belo-horizontina. Não sou arauto de sacanagem ou putaria. Não participo de suruba. Sou daqueles comedidos e discretos. Educado num tempo em que pais e mães não falavam nada sobre sexo. Tudo o que aprendia sobre sexo era sozinho ou na rua. Era uma educação sexual de rua. Não havia fácil acesso a livros, fitas de vídeo. Não havia educadores sexuais nas escolas, muito menos internet. Era uma luta conseguir uma revistinha de sacanagem com aqueles desenhos deliciosos. Carlos Zéfiro, um dos autores mais populares dos quadrinhos pornográficos dos anos 1950 e 1960 no Brasil, transformou-se num mito. O que se deve, entre outros motivos, ao mistério em torno do homem por trás do pseudônimo, segredo mantido até o início dos anos 90. Alcides de Aguiar Caminha, carioca, funcionário público aposentado, assumiu o pseudônimo Carlos Zéfiro somente em 1991, em entrevista à revista Playboy, e morreu no ano seguinte, aos 70 anos. As revistinhas de sacanagem surgiram no Brasil na década de 1940. Popularizaram-se e atingiram o auge nos anos 60. Eram publicações em formato 1/4 ofício, de 24 ou 32 páginas, com histórias ilustradas em preto e branco, de autores anônimos, vendidas clandestinamente em bancas de jornal dentro de outras revistas, ou em redutos masculinos como barbearias.
Com a chegada ao mercado brasileiro das revistas eróticas coloridas, suecas e dinamarquesas, no início dos anos 70, as revistinhas de sacanagem foram perdendo prestígio até desaparecerem. Esses eram nossos manuais do prazer. Aquelas revistas faziam enorme sucesso entre os meninos, adolescentes e adultos. Mas quem melhor ensinava era a turma e os amigos. Meus amigos moravam na Rua da Bahia, Carijós, Avenida Amazonas, Augusto de Lima, Tupis, enfim, na região central da cidade. Recordo especialmente da noite de iniciação ao prazer. Um dos amigos maiores alugou ou pegou emprestada uma Kombi velha. Reuniram-se todos na Rua Carijós. Éramos uns 8 ou 10. Lembro-me nitidamente de alguns nomes. Pato, Gilson, Sade, Parafina, Gabriel, todos na faixa de 15 a 18 anos, ávidos do tesão da juventude. Entramos na velha Kombi, o Expresso do Prazer, rumo à Avenida Santos Dumont, Guaracus, Bonfim, região da Lagoinha, lugares da cidade privilegiados pelos puteiros. Aqueles casarões e casas antigas tinham marcas inconfundíveis para anunciar que ali era o lugar das delícias carnais. Era como se aquela luz vermelha e o ambiente meio escuro dissessem: aqui tem prazer, pode vir e gozar. Esse episódio me lembra a minha primeira meretriz. Ela, minha primeira mulher, com idade entre 25 e 28 anos, loira, pele clara, um pouco fofa. Diria que era bonita. Ela, especialista em delícias carnais, com percepção aguda e psicologia forjada em seu divã de prazer, foi me conduzindo para o clímax do mais novo garanhão do centro. Eu, com meus 16 anos, agora uma ex-virgem. Minha primeira educadora sexual foi essa mulher loira. Seriam oxigenados aqueles cabelos? Nunca saberei. E isso não importa. O essencial é que ela foi a minha mestra do prazer. E estávamos todos ali, eu e os meus amigos, hipnotizados e excitados, cada qual com a sua mestra da orgia. Suspiros fortes, rangidos de camas, assoalhos e o grito de vitória. Gozei. Meu caro leitor, nessa época, não se falava em preservativo, não se morria de sexo desprotegido. Para tratar as doenças do sexo que existiam, corria-se para a farmácia e tomava-se uma injeção. Essa geração da década de 60 e 70 conhecia de perto a famosa gonorreia, a crista de galo, o chato. Tive sorte, nunca sofri desses males, talvez pela natureza mais reflexiva. O fato é que essa meretriz me deu uma aula particular de como é importante encontrar uma mulher que, muito além do ato em si, conhece o rito da conversa, do olhar, do tocar, do bailar no amor carnal. Carrego esse episódio comigo com uma alegria juvenil. Jamais revelei a alguém esse momento, mas agora, no início do meu crepúsculo da idade, de falar a verdade e submetido a uma longa e boa análise, consigo expressar as lembranças daquela jornada na Casa Vermelha das Meretrizes. Lembro-me também de um episódio mais recente, nos idos de 2004, em que colaborei com a formulação de um projeto de lei, atualmente arquivado, mas que esteve tramitando por meio de pelo menos 3 vereadores, intitulado O Museu da Sexualidade, que deveria ser construído no casarão tombado, no entorno da Guaicurus, com acervo de imagens, objetos, apetrechos, livros, matérias jornalísticas e vídeos. A proposta era criar ali um centro educacional de sexualidade. Até um tempo atrás, esse projeto se encontrava com uma defensora dos direitos humanos, a vereadora Maria Lúcia Scarpelli. Ela presidiu uma memorável audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte, para a qual convidou as profissionais do sexo para debater questões como penúria, extorsão, agressão, saúde e condições de vida e de trabalho. Aquela reunião
me pareceu um dos momentos mais singulares, interessantes e importantes daquela casa legislativa. Minha amiga Margaret, do finado Calau, participou intensamente, fez reunião, foi à festa e tomou cerveja com elas. Eu não pude, era recém-casado. Ficaria estranho se me encontrassem na Guaicurus debatendo os problemas sociais das adoráveis meretrizes. Sempre que faço minhas andanças pelo centro e transito pela região dos shoppings populares, me pego refletindo sobre esse universo. E na minha ingenuidade, pensando e perguntando, afinal, por que jovens tão bonitas se tornam meretrizes ou garotas de programa? Seria o dinheiro fácil, as noitadas de prazer, a compulsão pelo sexo, a pobreza que não lhes dá outra opção? Ou os mecanismos insondáveis do inconsciente? Afinal, são infinitos os motivos e a verdade de cada ser. Dia desses, lendo o Grande Jornal dos Mineiros, vi mais de 50 anúncios na seção Relax e Prazer. Esse mercado anda muito aquecido pelo jeito. Ainda fico pensando naquela antiga casa da Zezé na Floresta, considerada chique naqueles tempos. Penso nos hotéis, motéis, casas de massagem, sex shopping. É um mundo vigoroso e crescente. Agora, sem idolatria e sem hipocrisia. Deveríamos reconhecer que essas mulheres prestam um serviço e precisam ter seus direitos sociais protegidos, ainda que para os moralistas isso pareça um absurdo. Afinal, quem não saboreou na juventude uma gostosa meretriz, não saberá celebrar o dia da meretriz, da puta e da garota de programa. Autor, Antônio Galvão. Apresentação, Deiriane Caterine.